Nesse encontro a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do desenho. Quando você pensa em desenho, geralmente vem no nosso imaginário algo que já está pronto, algo que já está impresso num papel e que a gente pode oferecer isso à criança. Mas será que o desenho para a criança é o que já está pronto para ela? Será que a criança vê o desenho da mesma forma que nós adultos também vemos? Então hoje a gente vai pensar um pouquinho qual é a perspectiva da criança quando a gente propõe para ela desenhar ou utilizar alguns utensílios, papéis e materiais para que ela possa fazer algum tipo de reprodução. Então, partindo do início, vamos tentar entender como que eu desenho para criança menor de idade, né? Essa criança, geralmente, ela não vê o desenho de uma forma estruturada. O desenho para criança faz parte do imaginário dela, do mundo interno dela, do universo interno dessa criança. Então, quando a gente dá um papel para uma criança ou dá para ela algum material que ela possa esboçar algo, ela nunca, nesse primeiro momento, a criança ela vai utilizar aquele mecanismo, vai utilizar aquele material não para fazer uma representação estrutural que nós adultos temos. Então, uma criança de 1 ano, se você pedir a ela para desenhar um sol, ela não vai desenhar um sol como um adulto pensa e idealiza um sol. Algo circular, com raios. Criança de 1 ano não pensa assim. Quando você dá para ela um papel, ela geralmente ela vai utilizar aquilo ali pelo prazer. Ela simplesmente ela quer fazer utilização daquele recurso que você está dando a ela disponível pelo prazer. Então, se você deu a ela um papel e pediu a ela para esboçar ou para desenhar um sol, ela não vai fazer um sol estruturado, ela simplesmente vai utilizar o recurso que você está dando, se é o pilô ou se é uma tinta, ela vai usar aquilo ali como forma de prazer para ela. Então, geralmente, as pessoas que trabalham com essa faixa de etária de 1 ano querem nomear o trabalho dessa criança. Nesse momento, nessa faixa etária, não existe nomeação. Ela não está preocupada em fazer algo que tem uma representação social. Ela está desejosa de usar o que você está dando para ela para explorar o material. Então, ela quer explorar a tinta, ela quer utilizar o pincel, ela quer ver como que é prazeroso deslizar aquele pincel com a tinta sobre o papel, se é sobre um tecido. Ela não tem nesse momento, no primeiro momento, a intenção de fazer algo estruturado para que o outro interprete ou que ela talvez possa querer ou estar imaginando. Ela não quer o esboço de alguma coisa estruturada. Simplesmente ela quer utilizar aquilo ali como forma de prazer. Ela quer explorar o material. Por isso que é importante, na faixa etária, principalmente de 1 ano, a gente dá para essa criança possibilidades diferentes. Ou seja, se eu só oferto para uma criança papel, a única maneira, o único material que ela vai ter para explorar é o papel. Então, ela não vai experimentar outras possibilidades para ela. Mas se eu oferto um papel cartolina, se eu oferto um tecido, se eu oferto um papel maior, isso é importante para ela. Eu estou dando a ela possibilidades de explorar, através do prazer, do contentamento dela, outros tipos de materiais. É importante a gente pensar que a criança, principalmente a criança de 1 ano, o que a gente chama, que são os primeiros sinais, né, que ela vai fazer as representações, que são os rabiscos, as garatujas, essa fase ela está muito próxima com o movimento dessa criança, que é o andar. Então, quando a criança geralmente começa a andar, é quando ela vai fazer os seus primeiros rabiscos, quando ela vai fazer os seus primeiros traços. Então, a criança, ela na verdade, ela não desenha com um objeto, que é o lápis,
o que é o pincel? Ela desenha com o corpo. Ela vai com o corpo para desenhar. E geralmente, o que a gente percebe, criança de 1 ano, ela não tira a sua mão do papel. Ela geralmente marca muito um espaço. Então, esse daqui é até um desenho de uma criança de 3 anos que a gente vai perceber. Mas olha o que essa criança fez. Olha quantas vezes ela marcou o mesmo espaço. Geralmente, uma criança que está nessa primeira fase da descoberta, do rabisco, da garatuja, ela tem necessidade de marcar muito esse espaço. Ela pouco tira a sua mão do papel. Como ela pouco tira a mão do papel, ela não permite a ela ainda explorar tanto os outros espaços. Mas depois a criança vai evoluindo dessa fase. E aí, por isso que uma criança de 1 ano, geralmente um pilô na mão dela, um lápis na mão dela, ela vai explorar vários espaços. Ela vai explorar a parede, ela vai, quando você às vezes dá um papel para ela no formato de uma folha A4 e você põe sobre a mesa, ela desenha às vezes ao longo do papel e desenha também na mesa. Por quê? Os movimentos dela são longitudinais. Ela ainda não consegue colocar toda a expressão dela dentro de uma forma delimitada, num espaço delimitado. Ela ainda vai com todo o seu corpo. Então, se o seu bracinho consegue esticar além, né, do limite desse papel, ela vai grafar além do limite do papel. Por isso é importante para as faixas etárias menores, principalmente criança de 1 ano, a gente oferecer a essa criança papéis que sejam grandes. Então, quanto menor eu ofereço para essa criança um tamanho de papel, né, vamos supor, dou para uma criança de 1 ano um tamanho de papel assim. Eu estou impedindo essa criança, eu estou impedindo a possibilidade dela fazer os movimentos. Porque os seus movimentos agora são circulares, são convexos, são longitudinais. Ela precisa se expandir. Então, geralmente, é legal a gente propor a essas crianças folhas grandes, atividades em pequenos grupos, ou seja, ela precisa expandir os seus movimentos. Ela quer utilizar aquilo ali como representação, como exploração do material. Então, às vezes, você vai dar uma aula e vai falar sobre Deus fez as águas, né? Deus criou o mar, Deus criou as águas dos rios. E aí você fala para a criança, desenhe um mar. Uma criança de 1 ano, ela não vai conseguir representar o mar. Mas como eu estou trabalhando a ideia do mar, o que eu posso trabalhar com essa criança? Poxa, eu queria trabalhar, talvez, a ideia do azul com essa criança, para fazer, talvez, a representação. O que eu posso fazer? Eu posso dar um papel grande para essa criança e deixar ela, ou com a sua própria mãozinha, fazer um grande mar. Ela sentir a textura dessa tinta, uma expansão de um papel maior. Ou seja, eu estou dando ela possibilidade. Mas nesse momento, ela não vai ter na mente dela a ideia da representação. Ela só quer explorar esse material que eu estou dando. Por isso a necessidade da gente dar diversidade a essa criança. Porque quanto mais essa criança explora materiais diversos, mais ela tem a possibilidade de usar recursos e ferramentas à medida que ela vai crescendo e amadurecendo o seu pensamento pictório. Então, uma criança, depois que ela passa dessa fase, que ela consegue tirar o seu papel, né? Tirar a sua mão do papel, ela já permite outros movimentos. Ela deixa de ficar tão presa a um espaço só, um espaço ser tão marcado, e ela começa a ampliar esses movimentos. E aí, nessa ampliação desses movimentos, a gente também precisa se atentar a uma coisa, né? Eu falei aqui sobre o mar, eu posso oferecer o azul para essa criança. Mas se eu for falar para essa criança, vamos pintar um papel grande aqui representando o mar, se eu deixar essa criança, dificilmente ela vai pegar uma tinta azul. Porque a representação de cor para essa criança não tem nada a ver com o nosso mundo real. Criança, a cor está relacionada ao afetivo,
ao emocional e nunca ao real. Então, uma criança, se ela quiser pintar um sol de preto, ela vai pintar. E nesse momento, ela não faz relação nenhuma da cor com aquilo que de fato, né, possa representar na realidade o sol. Se é amarelo, que a gente, né, costuma representar. Mas nesse momento, essa criança não tem também nenhuma preocupação com a cor, em relacionar ela com o real. Ela tem relação da cor com o afetivo. E aí a gente precisa também dar a essa criança a liberdade. Ou seja, se nesse momento eu pus para ela um papel e ela talvez nesse momento quis somente representar, esse aqui no caso até era uma representação do sol, e essa criança quis usar a cor rosa, azul, você percebe? Tem aqui um pouquinho do salmão. É o momento que ela está vendo. E são as cores que talvez nesse momento tenham uma relação afetiva com ela. E aí, depois que essa criança explorou, essa criança fez todos esses movimentos circulares, ela agora começa a fazer um movimento mais estruturado, que a gente chama de movimento pré-esquemático. Ela começa a dar uma pseudoestrutura para aquilo que ela vai agora representar. Mas pensa sempre, a representação da criança não é uma representação do mundo real que ela vê. É como ela vê e como aquele objeto se representa para ela. É uma representação interna dela. Então, a representação interna dela, nem sempre, e na maioria das vezes, não é uma representação igual à nossa. Por isso, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado em pegar um desenho e dar nome a esse desenho. Porque nem sempre você vai conseguir olhar para o desenho dando nome a ele, né? E aí eu quero mostrar uma criança que já está saindo dessa fase, né, de não somente fazer rabiscações, garatujas, ela já está levantando a sua mão do papel e ela agora começa a fazer uma representação, que ela começa a entrar numa fase chamada esquemática, pré-esquemática. E aí a gente começa a ver a primeira representação dessa criança aqui, que a gente chama as figuras de Irino. É a representação da figura humana. Então você percebe que é uma cabeça, né? Você consegue talvez perceber isso. E nessa cabeça sai tudo. Sai o braço, sai a perna, os olhos estão lá. Mas ela não consegue ainda fazer um esquema representacional de um corpo humano. Que braço, perna, tronco, mas ela tudo ainda irradia do grande centro, que é da grande célula ainda. Então, essa criança entrou no chamado fase pré-esquemático. Tem algumas crianças de 3 que nós vamos vivenciar na salinha de 3, que elas já começam a fazer de uma forma estruturada, ou seja, já começam a desmembrar esse corpo, fazer um tronco, as pernas, os braços, mas isso é uma fase de amadurecimento e cada criança tem o seu ritmo, tem o seu amadurecimento e a gente precisa respeitar esse amadurecimento da criança. Aqui está uma outra forma que a gente pode explorar com essa criança e talvez sair dessa maneira tão presa do papel A4, do papel ofício, que é um tecido. Vocês percebem aqui vários traços das crianças, um aqui, ó, super marcado, uma criança que marcou muito a parte onde ela estava fazendo, outras crianças que já conseguiram fazer outros traçados, né, mais longitudinais. Aqui a gente vê pouca exploração de cor, mas aqui já se permitiu utilizar mais cores. Esse tecido aqui foi utilizado para a gente fazer uma atividade coletiva, não era uma atividade individual, onde a proposta era a gente pintar a toalha da casa de Marta e de Maria. Jesus, Marta e Maria iam receber uma visita e Marta e Maria foram preparar e organizar a casa para receber Jesus.
E a ideia era fazer uma linda toalha para casa da Marta de Maria, de casa de Marta de Maria. Então a gente saiu do papel, a gente ofertou a essa criança a possibilidade de pintar no tecido. Então, o que é legal nessa faixa etária? É a gente permitir a essas crianças explorar diferentes possibilidades. Essa atividade aqui é uma atividade também bem interessante, e você vê algumas marcas aqui de alguns formatos geométricos, mas foi uma atividade proposta quando falou sobre Jesus, e Jesus que tinha a sua carpintaria também, e a gente utilizou aqui vários materiais, blocos lógicos, como carimbo, forma de carimbo. Então a criança ia com um formato geométrico do bloco lógico, passava na tinta e fazia as marcações no papel. Então teve criança que conseguiu fazer de uma forma mais percebendo, espaçando esse formato. Tem criança que já, a mesma proposta, já fez passando várias vezes no mesmo local o marcador dela, né, que era ali o carimbo dela, que era o bloco lógico, mas a mesma atividades com intenções, forças, né, movimentos diferenciados. Cada criança vivendo a sua fase e o seu momento. Então a gente percebe aqui essa intencionalidade da exploração do material. Tem criança que acha que ainda necessita de muita tinta, né? Essa aqui, ó, mesma atividade. Mas você vê que essa criança marcou muito o mesmo espaço com um bloco lógico, com a forma geométrica, e ela quase a gente não consegue ver outros formatos aqui. Mas é uma fase que essa criança está vivendo. A gente não pode dizer que toda criança de 3 anos vai conseguir fazer um desenho semi-estruturado. Mas isso vai muito do desenvolvimento dessa criança. Desenhar, pintar, grafar é uma atividade humana e ela é interacional. Então, quanto mais essa criança se relaciona, quanto mais ela explora, quanto mais ela tem interações, a gente está possibilitando a ela o amadurecimento dela. Essa já é uma outra criança que fez, já é da etapa 3, e a proposta era desenhar o sol, que foi a criação de Deus, que veio para trazer a claridade para a noite, né? Enfim. E aí a gente vê aqui essa criança que já consegue fazer de uma forma estruturada. Você consegue claramente olhar para esse desenho e perceber, é um sol. Mas essa é a mesma proposta para uma criança da mesma faixa etária. Ou seja, essa criança já está num nível já esquematizado, ou seja, a gente já consegue ver estrutura. Essa daqui ainda tem muito da necessidade de explorar esse material, de sentir esse papel, e a gente vai respeitando esses movimentos. Então, desenhar, pouco importa para essa criança se eu dei, talvez, um papel com um desenho, né? Ou de um sol, o desenho de uma lua. Nesse momento, principalmente na faixa de 1 ano, ela quer explorar. Então, se ela quer explorar, eu preciso ofertar ela possibilidades. Utilizando rolinho, lápis de cor, pincel, canetinha, ou hidrocor. Ou seja, criança pode usar qualquer recurso, mas vai depender da minha intencionalidade para que essa criança possa vivenciar a experiência dela. Então, desenhar, pintar, é uma experiência única dessa criança. É uma experiência que ela vive baseado nas suas vivências, da representação, daquilo que ela vê do seu mundo externo, mas que, na verdade, está lá dentro ainda, no seu mundo interior. E talvez, no momento de amadurecimento, a gente possa ver esse desenho estruturado. Mas talvez não, a gente não vá ver esse desenho estruturado
passando na sala de 1 ano, nem na sala de 2 e nem na sala de 3 anos. Mas nem por isso a gente vai impedir que essa criança possa ter vivências, possa ter experimentações e possa explorar esses materiais.